Primeiro, agradecer mesmo, obrigado a todos presentes aqui. Primeiro, agradecer aos convidados da mesa, né? A Soraya, Miriam, Laura, professor Nasser, por aceitar esse convite prontamente, né? E agradecer na pessoa da curadora Gisele Correia, agradecer a toda essa equipe brilhante que faz por 20 anos um festival literário pujante no interior de Minas, aqui, que é o Flipossos. E que nos abriu esse palco tão bonito para a gente falar sobre Gaza. Sustentar esse olhar sobre Gaza, eu creio que é uma coragem que o tempo presente nos exige ter. E o tempo futuro nos exigirá ter tido. Seremos cobrados pelo quanto a gente conseguiu sustentar o olhar em Gaza, né? Não é o primeiro genocídio da história, já não tenho ilusões de que será o último, mas talvez o primeiro tão evidenciado, com tanta foto, vídeo em tempo real, né? São tantas crianças executadas pelo Estado de Israel, né? Já são, no mínimo, 18 a 20 mil, no mínimo, né? Crianças assassinadas pelo Estado de Israel, fora as crianças mutiladas, fora um monte de informações que vocês já têm, ou a gente vai conversar aqui sobre isso. Então, agradecer mesmo a vocês por fazerem esse ato de coragem de eu quero ir lá sustentar o meu olhar sobre Gaza, e agradecer a organização por abrir esse palco para isso. A ideia da mesa, conversando com Gisele e a equipe toda do Flipossos, que hoje, nessa edição, tem o tema central da biografia, foi, vamos fazer uma biografia, então, do genocídio, a biografia do genocídio em Gaza, porque também é uma vida, é algo que nasceu e a gente espera que morra e morrerá, e há uma disputa sobre essa biografia do genocídio, né? Muita mídia ocidental, nem ocidental é um termo bom, mas muita mídia hegemônica quer nos contar que esse genocídio começou em outubro de 2023, mas ele começou em 47 ou 48, né? Ele tem uma fase ali que mais brutal que começa em outubro de 23. Então, a ideia é fazer uma biografia do genocídio em Gaza. E uma biografia, fazer literatura sobre um ciclo de vida, uma biografia do genocídio, significa entrelaçar algumas dimensões da vida. Grafar grafar a vida, significa dar conta da dimensão política, dar conta da dimensão poética, cultural, dar conta da dimensão cultural, das disputas do mercado editorial, por disputar essa narrativa, dar conta da produção científica, da política na produção científica, na produção de dados históricos. Então, aqui a gente conseguiu trazer nessa mesa mentes e corações brilhantes e trajetórias de vida tão pujantes, que vocês verão que misturam, todas essas dimensões da vida se misturam, né? Na pessoa, cada um vai narrar, vou convidar vocês a narrar essa biografia do genocídio em Gaza. A ideia é que cada um tenha cerca de 10 minutos, mas total flex, assim, né? A gente pode flexibilizar. Eu vou dar um gancho, uma provocação inicial para cada um de vocês, e para que vocês nos levem. Vocês serão os narradores, e nós vamos entrar nessa jornada dessa biografia do genocídio em Gaza. E aí, então, a gente convidou aqui a Soraya Mislé, Mislé ou Mislé, que é o correto? Mislé. Soraya Mislé. Posso falar muito de cada um deles, né? Mas Soraya Mislé é uma liderança muito importante, palestino-brasileira, que tem um vínculo pessoal, né? Familiar, muito forte com a Nakba, com o início do genocídio, em 48, e coordena a Frente de Defesa dos povos palestinos aqui em São Paulo. Miriam, que é uma poeta mineira, que se debruçou sobre fazer poesia, incluindo as vozes de Gaza.
Laura Di Pietro, que fundou a Editora Tabla, que assumiu para si a missão de ressoar, né, no Brasil as produções literárias de poetas, autores, autoras árabes, e vem ressoando. Tabla significa tambor, né, de ressoar essas vozes. Professor Nassi, professor da Fundação Getúlio Vargas, também doutor, também com Soraya doutora, também com Miriam doutora de literatura comparada, mas doutora em Direito Internacional, que traz com muita pujança a questão da produção científica, do direito internacional, a dimensão política do que está em disputa, né? Então, a gente convidou esses narradores ilustres, que a gente realmente agradece pelo convite tão generoso e fácil que vocês embarcaram nessa ousadia que o Flipossos nos trouxe. Tá? Então, é isso. Né? Eu vou tomar a liberdade de declamar um poema de um poeta palestino, para a gente começar essa jornada. E vou chamar primeiro, em seguida, a nossa amiga Soraya, para começar essa jornada pela biografia do genocídio em Gaza. Esse poema que eu vou declamar é muito curto, e ele é de um poeta palestino jovem que chama Marwan Makul, né? A internet, que é parte do problema, ela também é parte da solução, de certa forma, nos colocou em contato. Eu pedi a ele para poder fazer uma tradução livre. Ele também, muito generosamente, falou, vai, por favor, né, toque. E ela é assim, o poema. Marwan Makul. Para que eu possa escrever poesia que não seja política, eu preciso escutar os pássaros. Mas, para escutar os pássaros, os aviões de guerra precisam ser silenciados. Marwan Makul. Então, Soraya, eu gostaria de passar para você agora esse público e ajude-os a chegar em Gaza e começar essa biografia desse genocídio. Lágrimas são permitidas, temos lenços suficientes para isso. E vamos lá. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer muito ao querido Pedro, Miriam, né, por me convidarem, por nos convidarem para estar aqui. Obrigada à organização da Flipossos por abrir esse espaço para nós, para ecoar as vozes palestinas. Eu digo sempre que não é um convite, é uma oportunidade, porque as nossas vozes foram silenciadas, invisibilizadas historicamente. E hoje, que nós estamos falando em biografias, o tema desta Flipossos, acho que é mais do que necessário, fundamental, a gente falar de uma das maiores injustiças da era contemporânea e colocar aqui na Flipossos. Não poderíamos deixar de falar sobre a questão palestina hoje, aqui neste espaço, porque a questão palestina é a questão de cada uma que está aqui. Eu costumo dizer que somos todos palestinos, somos todas palestinas, porque, infelizmente, o que nós estamos vendo e assistindo, ao vivo e em cores, transmitido pelos heróicos jornalistas palestinos em Gaza, neste momento, que, como o ápice da crueldade, para que as pessoas tenham um despertar de consciência sobre essa que é a maior injustiça, uma das maiores injustiças da era contemporânea, estão transmitindo o seu próprio genocídio. Já são mais de 250 jornalistas assassinados por esta razão, porque eles estão elevando as suas vozes, as suas imagens, às vezes perdendo 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas da mesma família. Às vezes, uma mãe pare o filho num dia e embala o corpo morto do seu recém-nascido, minutos depois. Isso está acontecendo agora, enquanto eu estou falando com vocês. E não começou agora. E aí entra esta questão da biografia, da memória, da nossa história. Nossa história enquanto povo palestino, povos originários de uma terra tão linda,
tão sagrada, sagrada no sentido do mais belo, do mais humano, do centro da humanidade, e, ao mesmo tempo, tão sofrida, dolorida, que o nosso sangue continua a ser derramado todos os dias. Uma criança é assassinada em Gaza a cada 10 minutos. Nós vamos ficar aqui talvez 1 hora, 1 hora e meia, e nós podemos imaginar quantas mais crianças, até o final desta mesa, vão ter perdido a vida em Gaza. Agora, como eu disse para vocês, não começou agora. E é um pouco dessa história, desse narrar, que eu vou trazer para vocês, através, primeiro, dos olhos do meu pai, que foi uma das vítimas desse processo. Um processo de colonização por povoamento. E se a gente fosse definir este projeto colonial sionista, que não tem nada a ver com religião, mas instrumentaliza a religião para uma questão política, a partir do interesse do imperialismo do momento, que tinha um interesse naquelas terras, naquela região do Oriente Médio e Norte da África, uma região que, como todo mundo já sabe, é muito rica em petróleo, mas também tem água, tem gás, e a Palestina, o coração, o centro. E é nesse projeto de colonização por povoamento que se dá a formação do projeto colonial sionista em fins do século XIX. Colonização por povoamento, na antropologia, seria o que aconteceu nas Américas, ou mesmo aqui no Brasil com os nossos indígenas, que é você ter uma política de limpeza étnica e extermínio, de substituição de uma população originária nativa por outra estrangeira. Esta é a melhor definição do que acontece nas nossas terras, a terra palestina, há mais de 100 anos, uma colonização muito violenta. Pós-Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou sob mandato britânico, imperialismo britânico, que favoreceu a imigração de judeus da Europa do Leste e Central para aquelas terras, para esta colonização. Conquista da terra através da expulsão dos palestinos nativos não judeus, porque no final do século XIX havia 5, 6% de judeus palestinos. A maioria eram muçulmanos, havia cristãos e possivelmente não religiosos, e ninguém tinha problemas. Todo mundo era palestino. E o imperialismo, com o seu interesse naquela região, porque a Palestina é o local de trânsito de mercadorias para ligar a Europa, a Ásia e a África. Então, o seu interesse se emprestou o aval para esta colonização. Então, em 1920, 1930, começa essa conquista da terra e do trabalho. A conquista do trabalho era cada vez que se estabelece uma fábrica, um comércio, um serviço, um colonato, trabalho exclusivo para judeus. E isso ia expulsando os palestinos, além da anexação da construção dos colonatos, dos assentamentos, ali na Palestina. Então, os palestinos tentam resistir, inclusive as mulheres têm um protagonismo histórico nessa resistência, sob todos os meios. Formam comitês populares, sociedades, organizações, defendem o direito das mulheres lá nos anos 20, formam as suas próprias associações, conjugado e casado com a luta contra a colonização sionista, ou o mandato britânico, o imperialismo britânico. Nos anos 30, em 1936, acontece uma greve poderosa na Palestina, que começa com meninas, jovens mulheres, que dura 6 meses. E esta greve desemboca numa revolta poderosa, numa revolução contra a colonização sionista e o mandato britânico. Isso 36, 39. E é o momento mais próximo em que o povo palestino chega da sua libertação. E essa revolução é esmagada, 39. Então, são milhares de mortos, milhares de feridos, as lideranças enforcadas em praça pública. O meu pai nasceu na Palestina, numa aldeiazinha de camponeses, em 1935. Ele ouvia essas histórias, dizia, as pessoas foram enforcadas em praça pública, e uma coisa importante, os palestinos não podiam portar uma faca de cozinha. Se ficaram totalmente vulneráveis. Eu estou retomando isso para essa biografia, para a gente entender o que é muito importante. Não começou agora. Não começou agora. E todo esse processo vai levar ao que estamos vivendo hoje. Inclusive, o apagamento histórico desse processo. O não ouvir as vozes palestinas. O nosso grito não chegar. Inclusive, porque não chega nesse oligopólio midiático que faz propaganda de guerra contra todo o povo palestino.
e todos os dias nos diz e apresenta para o mundo esses terroristas, nessa visão orientalista de um Oriente inventado, de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza, e que precisam ser controlados, não podem tomar o destino nas suas mãos ante um ocidente de civilizados, racionais, lógicos, com o qual Israel se identifica. E nós somos apresentados de acordo com essa ideologia, para a desumanização, para a falta de empatia, para a falta de identificação. Somos os outros. Então, são aqueles outros que brigam há milhares de anos, e nós não brigamos há milhares de anos. São aquela briga religiosa, não é uma briga religiosa. É um projeto político colonial. Nos anos 40, depois da derrota dessa revolta poderosa, dessa revolução poderosa, que teve inimigos poderosos, como tem um escritor palestino, o livro dele está aqui na feira, inclusive eu recomendo para vocês, que é a Revolta de 36, 39 na Palestina, Ghassan Kanafani, um palestino, uma liderança, um jornalista palestino e um romancista maravilhoso, que tem os livros da Tábua, ele identifica os inimigos da causa palestina, que levaram à derrota dessa revolução. Que ele fala do imperialismo e sionismo, claro, os regimes árabes e o que ele chamava de elite reacionária árabe-palestina. A atuação desses agentes leva à derrota dessa revolução. Nos anos 40, esse movimento sionista, as lideranças sionistas, vão traçar os planos de limpeza étnica, os planos militares. É óbvio que ninguém vai escrever: eu vou fazer genocídio, eu vou fazer limpeza étnica. Isto aqui é um plano de limpeza étnica. Eles vão dizer que é um plano militar, de contra-ataque, e eles traçam esses planos. Mas, quando você vai ver a descrição dos planos, você vai ver que o objetivo é a limpeza étnica, conforme a conceituação histórica e definição do que significa a limpeza étnica, que é a homogeneização étnica através da violência, do extermínio, da expulsão, da morte, do assassinato. Isso é o que aconteceu na Palestina. Então, nos anos 40, eles traçam esses planos deliberados e eles mapeiam as aldeias muito através de aerofotogrametria, voos aéreos, né, como se fossem casais que estavam voando pela Palestina. Isso está tudo retratado, inclusive pelo historiador israelense Ilan Papin, a limpeza étnica da Palestina, os arquivos dos vilarejos, e mapeiam as aldeias. Então, eles sabem qual é o número de árvores que tinha em cada aldeia, quais eram as terras mais férteis, número de homens, mulheres, lideranças, crianças, em cada uma dessas aldeias, dessas cidades, que eles iam promover a limpeza étnica e expulsar os palestinos. E quais eram as terras mais férteis, por onde eles começariam primeiro essa limpeza étnica. Esses planos são traçados nos anos 40, esses arquivos dos vilarejos, tudo mapeado. Em fevereiro, depois pós-Segunda Guerra Mundial, e os horrores, as atrocidades do nazismo, que nós sempre temos que levantar nossas vozes, nunca mais, mas dizer nunca mais é nunca mais para ninguém, porque hoje o que estamos vendo é um holocausto palestino. Isso é o que nós estamos vendo hoje. E, então, eles, em fevereiro de 47, entregam a questão palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, e depois de muitos lobbies, muitas discussões, muitas negociatas nos bastidores, em 29 de novembro de 1947, na primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, é recomendada a partilha da Palestina em um Estado judeu, 56% daquelas terras, um Estado árabe, 43%, e Jerusalém sob administração internacional. Naquele momento, mesmo depois de várias ondas de imigração sionistas, tinha menos de 30% de judeus na Palestina, e a ONU delegou mais da metade daquelas terras para um projeto colonial sionista, sem consulta aos habitantes nativos, dizendo que essa era a solução. E eu vou contar uma história para vocês. A aldeia onde meu pai nasceu, a Palestina inteira, tem o tamanho, talvez, de Sergipe, 27 mil quilômetros quadrados. Histórica, inteira. A aldeia do meu pai era uma aldeia grande para os padrões da época, tinha 2 mil habitantes. Eles viviam do que a terra provia. Tudo que eles precisavam, a terra plantava. O que desmonta esses mitos que contaram? Uma terra sem povo para um povo sem terra. Fazia florescer o deserto. Era uma terra que floria, que as pessoas viviam tranquilamente, que te plantavam tudo.
E nessa aldeia, depois, eles não ficaram sabendo que a aldeia dele estava nesse plano de divisão, de partilha. E quando eles descobriram, e meu pai contava essa história, que meu avô dizia, não é possível, o cemitério da nossa aldeia vai ficar do lado do Estado judeu, e em algumas casas nós não vamos poder nem enterrar e visitar os nossos mortos. Isso era o que a ONU recomendava como solução para a questão palestina. Delegar um projeto colonial mais da metade daquelas terras. Desta forma, a mesma coisa que dizer para você, a partir de hoje, aquela sua moradia, você vai ser empurrado para um banheirinho, quando muito, para um banheirinho, e se contente com isso, que senão você vai ser morto, assassinado, exterminado. Isso é o que aconteceu com os palestinos, em 48. 12 dias depois da recomendação de partilha nas Nações Unidas, um sinal verde para que aqueles planos de limpeza étnica que eu comentei com vocês fossem executados, começou a fase mais agressiva dessa limpeza étnica. Durante 6 meses, então, com genocídios em dezenas de aldeias, eles expulsaram 2/3 do povo palestino, 800 mil palestinos daquelas terras. Inclusive, meu pai, aos 13 anos de idade, meus avós, meus tios, a minha família, violentamente. O modus operandi era cercar uma aldeia por 3 lados, deixando uma única saída para as pessoas irem embora, e bombardearam o centro da aldeia. O centro da aldeia é como uma praça no interior. Nós estamos aqui numa cidade do interior, uma cidade muito pequena, bem menor do que Poços de Caldas, pequenininha mesmo, em que na praça você tem a igreja, se é uma cidade cristã, ou a mesquita, e lá era a mesma coisa, se era uma aldeia cristã tinha igreja, se era uma aldeia muçulmana tinha a mesquita, a escola e uma vida comunitária no final da tarde. Foi no final da tarde, quando as crianças estavam saindo da escola, que eles bombardearam o centro da aldeia do meu pai. Isto em 1948. O meu pai sobreviveu por pouco, ele viu tudo isso, e ele sempre dizia, eu vi com meus olhos de criança. Eu vi uma mulher com a barriga tudo aberta. Eu vi um menino com o rosto tudo branco. Eu passei a mão no rosto dele para reconhecê-lo, e era um menino que sentava do lado da minha carteira. E eu saí correndo, e chamei meu pai, minha mãe, e nós saímos com a chave na mão e a roupa do corpo. E foi assim. Essa é a tragédia palestina. Ele sempre falava dessa maneira. E Israel se cria, então, em 78% do território histórico da Palestina, avançando até mesmo, porque a ONU recomendava 56%, através de genocídios em dezenas de aldeias, porque nessas aldeias eles deixaram uma saída para as pessoas irem embora. Só que eles promoveram um terrorismo através do genocídio que eles fizeram em outras aldeias, como, por exemplo, Deir Yassin, em 9 de abril de 1948, como, por exemplo, Tantura, uma aldeia grande, em que eles não deixaram nenhuma saída, estupraram mulheres, fizeram coisas horrendas, terríveis, um genocídio, e esse genocídio serviu para a expulsão das pessoas nas outras aldeias para a limpeza étnica. 800 mil palestinos expulsos, o início da questão dos refugiados palestinos. E, em 67, Israel ocupou o restante da Palestina, que é o que a gente ouve falar hoje sobre Cisjordânia, Gaza, Cidade Velha de Jerusalém, Jerusalém Oriental, e isto nunca parou. A expansão colonial agressiva nunca parou. O que nunca parou também é a resistência palestina, porque eu costumo dizer que, para os palestinos, resistência não é uma escolha, é existência, sob constante ameaça de apagamento do mapa. São 77 anos. Não começou em 7 de outubro. O 7 de outubro foi uma ação coordenada da resistência palestina, quando a causa palestina estava relegada à 2ª, 3ª categoria, esquecida, em território ocupado, que o direito internacional reconhece o direito de resistência como legítimo para os povos, sob todos os meios, e através de propagandas mentirosas. Por exemplo, vocês devem lembrar, no 7 de outubro, a CNN colocando aquelas manchetes de bebês decapitados. E esses dias eu vi um post dos nossos irmãos e irmãs palestinas em Gaza, dizendo que chegavam os pais dos hospitais, os poucos hospitais funcionando parcialmente agora, talvez nem menos ainda, porque outros 2 foram bombardeados agora nos últimos 2 meses, e chegavam lá, eu vim procurar o meu filho, minha filha, diga que roupa estava vestindo, porque todos chegaram sem cabeça. Essa é a situação
em Gaza hoje. Então, tudo o que eles dizem que nós fazemos, toda acusação contra nós é uma confissão histórica dentro dessa biografia da Nakba, do que eles vêm fazendo para nós há mais de 77 anos e continuam a fazer. Nós temos uma situação que os palestinos não foram apagados do mapa, e nós somos 14 milhões no mundo, sendo metade na diáspora é refúgio, sendo 6 milhões em campos de refugiados, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos do legítimo direito de retornar às nossas terras, e a outra metade lá dentro, também fragmentada sob apartheid, colonização, limpeza étnica, genocídio. Israel matou, nos últimos quase 20 meses, 14% da população de Gaza. Imagine o que seria 14% da população brasileira assassinada em 20 meses. 14% da população de Gaza. 70% mulheres e crianças. E isto continua a acontecer enquanto nós estamos conversando aqui. E uma limpeza étnica absolutamente avançada também na outra parte da Palestina, que não se conversa, porque é um apartheid. Está tudo dividido, tem um muro do apartheid, tem postos de controle, assentamentos que não param de crescer, roubo de terras, pogroms. Isso já acontecia antes de 7 de outubro, de novo, não começou em 7 de outubro, esta violência. Na Cisjordânia, eles, durante a primeira fase do cessar-fogo, vocês devem se lembrar, de 19 de janeiro até 1º de março, teve uma troca de presos políticos palestinos, que hoje são 15 mil, e vocês viram a situação dos presos políticos palestinos na internet, quem acompanha o Instagram, a situação deles, de como eles saíram, entra com 2 pernas, sai amputado, sai em coma direto, inconsciente, sai com 50, 70 quilos a menos, verdadeiros campos de concentração, as pessoas todas repletas de feridas, adoecidas. Um brasileiro palestino ali, de 17 anos, assassinado nos cárceres, nas masmorras israelenses. Morreu de fome e morreu de maus tratos. E tem outros 11 brasileiros palestinos apodrecendo nesses cárceres. E cadê que a gente vê isto na mídia? As nossas histórias não merecem ser contadas? A nossa biografia, o nosso narrar, a nossa vida vale menos? Essa é a questão que nós estamos colocando. E pedindo às pessoas que ecoem as vozes palestinas, que levem esse grito que nós estamos trazendo aqui para vocês e para todos os lugares. Este grito. A gente tem uma situação, como eu estava falando, na Cisjordânia, durante a primeira fase do cessar-fogo, Israel bombardeou campos de refugiados e expulsou, mais uma vez, dentro da sua própria terra, mais de 40 mil palestinos. Se vocês vissem as imagens de Jenin, vocês pensavam que era Gaza. Agora, é na Cisjordânia. E continua a matar. Israel investiu muito. O segundo maior investimento dessa máquina de guerra, dessa indústria da morte, é o primeiro maior investimento, é o investimento militar, com os bilhões de dólares do imperialismo do momento, que a gente sabe que é o imperialismo dos Estados Unidos, que ampliou a aposta, dobrou a aposta durante o genocídio, deu seu aval. Durante o cessar-fogo, Trump dizia que ia fazer a Riviera do Oriente Médio, em Gaza, já uma violação do cessar-fogo, falando que os palestinos tinham que ser expulsos para o seu próprio bem. Nada mais colonial e racista do que isso. Dizer o que é melhor, o melhor é você ser usurpado da sua terra, roubado, exterminado, do que você viver nessa situação que nós impusemos para você. Com as nossas armas, as nossas tecnologias. E agora, desde 2 de março, retomado primeiro a fome intensa. 25 de abril, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da ONU diz que os estoques estão completamente vazios. Desde 25 de abril já vinham minguando. As pessoas estão morrendo de fome. 52 crianças palestinas morreram de fome nos últimos 2 meses. 1 milhão de crianças palestinas estão sofrendo com a fome. 2 milhões de palestinos. É fome, é sede, é doença, é epidemia, é falta de tratamento, porque parece que tudo bem bombardear hospitais. Não é que tudo bem, é que a política, como se perdeu a opinião pública, porque a imagem e a propaganda de Israel, que é o segundo maior investimento, e que fez parte de manter essa ideologia desse Estado,
Israel perdeu a opinião pública e agora bombardeia hospitais para quem quiser ver. Bombardeia escolas. E é normal bombardear a escola e o hospital? Com certeza não é. Então, é muito importante a gente ecoar as vozes palestinas a partir da feira literária da Flipossos também. Para terminar, eu queria dizer algumas coisas para vocês. A primeira é que o povo palestino não vai ser apagado do mapa. Nós vamos sobreviver. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito perigosa. Nós precisamos urgentemente parar esse genocídio e transformar essa realidade. Porque, se nós não conseguirmos fazer isso, é o precedente, porque Gaza, a Palestina, é o laboratório do mundo. É onde se testam, o imperialismo testa as suas tecnologias da morte para depois vender para o mundo. É o projeto de depois exportar para o mundo essa questão, essa barbárie. Eles falam que nós somos a barbárie, e eu brinco. Se isso é civilização, eu fico com a barbárie. Eles... Uma amostra de como a Palestina é o laboratório do mundo, eu quero dizer para vocês que 70% do que Israel desenvolve nessas tecnologias sobre os corpos palestinos, as cobaias palestinas, é vendido para o mundo. E o Brasil, nos últimos 20, 25 anos, se tornou o 5º maior importador de tecnologia militar israelense. A gente vê fuzil israelense na mão da Rota de São Paulo, na mão da polícia de Santa Catarina, na mão da polícia do Amazonas, caveirões israelenses na mão do BOP, no Rio de Janeiro, blindados israelenses também na mão da polícia de São Paulo. Essas tecnologias que servem ao genocídio pobre e negro e ao extermínio indígena. Então, derrama o sangue palestino, que vai servir para derramar o sangue, por exemplo, aqui no Brasil. As lágrimas das mães palestinas lá vão resultar no derramamento das lágrimas das mães de vítimas, inclusive mais uma mãe de vítima ontem, de um menino de 17 anos que a polícia do Rio de Janeiro matou. Armas israelenses, as mesmas armas estão nos matando. Somos todos e todas palestinas. Precisamos parar esse genocídio. E o destino do povo palestino, na perspectiva histórica, é a libertação. Nós temos certeza. Nós temos uma palavra em árabe que significa que é sumud, que é firmeza, persistência, resiliência como resistência. Os palestinos jamais vão desistir, porque eles têm essa perspectiva histórica. Quando você anda pelas ruas da Palestina, o que os palestinos dizem para você é: vários ocupantes passaram por essa terra historicamente, nenhum conseguiu ficar. E nenhum imperialismo dura para sempre. Esses também não vão ficar. Esta é a perspectiva histórica. O nosso destino é a Palestina livre do rio ao mar. Nós precisamos acelerar esse processo e parar o derramamento de sangue, porque o povo palestino já experimentou demais a sua cota de sacrifício para resistir a um direito seu, que é o direito à sua terra. Obrigado. Falei que as lágrimas eram permitidas, né? Falei errado, as lágrimas são necessárias e urgentes. A gente precisa de continuar chorando, porque é o mínimo, o mínimo de humanidade, né, diante disso. Eu queria passar, então, essa pergunta que Soraya nos trouxe, professor Nasser, para você, no ponto de vista do SUMUD, né? Então, do direito internacional, no momento presente, a gente vendo tantas violações, né? O Estado de Israel, o Netanyahu, já condenado pelo Tribunal Penal Internacional. E quando você fala de SUMUD, e quando a gente lê sobre SUMUD, quando a gente experimenta algo desse SUMUD, me lembra muito da pedagogia da esperança, de Paulo Freire. Então, querendo trazer também a questão da produção científica e da disputa dentro da produção científica, da luta por SUMUD, nessa cultura do direito internacional. O professor Nasser, gente, recentemente, em 2023, foi muito perseguido. Vocês podem achar aí vídeos da Bandeirantes, um texto na Folha de São Paulo. Ele foi muito perseguido por ter falado uma coisa óbvia, que a minha filha de 13 anos poderia concluir
e ela já concluiu coisas parecidas, que é falar assim, bom, se a Folha de São Paulo está chamando o Hezbollah, que só ataca alvos militares, de terroristas, por que você chama de primeiro-ministro e não de terrorista o Estado de Israel, que já matou mais de 20 mil crianças, que bombardeia hospitais, falando que vai bombardear hospitais, universidades. E aí esse frenesi da extrema-direita brasileira perseguiu o nosso professor Nasser, buscando, cobrando da Fundação Getúlio Vargas que o demitisse. Porque como assim? Ele falou algo que a minha filha de 13 anos concluiria de tão lógico, né? E falou em cadeia um texto da Folha de São Paulo, depois repetiu isso num debate na Band, eu acho. Então, eu queria que você nos contasse um pouco desse contexto político atual, da produção científica, dessa disputa nesse campo da ciência. Então, que venha a ciência nos iluminar aí nessa biografia do genocídio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado a Flipossos pelo convite, né? Sim, não é só a fala da Soraya, que foi uma fala muito forte, que nos toca, né? Mas eu estava dizendo agora há pouco que hoje em dia é muito difícil pensar na questão palestina, quanto mais falar, sem sentir o peso, o peso que nos cai sobre os ombros, né? Porque é uma sensação incrível de impotência, de injustiça. E quando, por exemplo, se há alguém como eu, que sou filho de árabes, né, muçulmanos, não sou palestino, mas sou filho de libaneses. E se você tem consciência da história, né, do ser árabe, do ser descendente de muçulmanos, mas não apenas, você tem consciência de mais de um século de sensação de impotência. Quer dizer, você não sente a fragilidade apenas do momento, você não sente apenas a barreira do momento, você sente que você está carregando mais de 100 anos de derrotas históricas e que você não consegue trazer isso para o mundo de modo a ser escutado pelo mundo, né? Então, eu, sim, há muito tempo concebi uma imagem sobre a questão palestina. Eu dizia, os palestinos me parecem como alguém que fala contra o vento. Você fala a sua tragédia, a sua dor, mas o vento leva as suas palavras para trás de você. Não alcança quem está na frente, ninguém está te ouvindo, né? Então, para mim, há um grande mistério dentro desse conjunto de tragédias. Há um grande mistério nessa parte específica da invisibilização, sabe? Do apagamento da narrativa, né? Eu uma vez estava vendo um filme que entrevistava ex-guerrilheiros da resistência argelina, né, contra a ocupação francesa, e os filhos estão conversando com um desses antigos guerrilheiros, e eles pedem para o pai, mas conta aí para a gente você nunca contou para a gente. E o pai diz, eu já não lembro. E eu saí dali com uma sensação de derrota total. Quer dizer, se você não tem uma história para contar, como é que as pessoas vão saber do que foi vivido, né? do que foi a luta, do que foi o sacrifício, do que foi... Então, eu venho lidando, sobretudo, quer dizer, é o que mais com essa questão da narrativa e da comunicação, e como é que a narrativa passa, como é que ela não passa, como é que a gente é levado a não enxergar as coisas, a não escutar, a não sentir, sabe? É claro que depois, com o tempo, né, a gente descobre que são muitos mecanismos. Então, tem a censura pura e dura, tem o modo de construir um parágrafo, tem o que você começa o parágrafo e o que você termina o parágrafo, tem
a escolha de palavras. Então, a Folha, quando ela diz, por exemplo, no dia 9 de outubro de 2023, que ela, a partir daquele dia, passaria a se referir ao Hamas como o grupo terrorista Hamas, aí, quando eu escrevi, eu disse, a Folha, então, para se manter consistente, ela deveria chamar Israel de Estado terrorista, porque isso é o que corresponde, segundo ele, ao próprio manual da redação. Quer dizer, eles dizem, nós vamos chamar o Hamas assim, porque nós nos referimos como terroristas a quem age violentamente contra civis. E eu disse, eu sou contra vocês chamarem, mas se é para vocês chamarem, vocês têm que chamar Israel também. Mas qual que era a questão relevante ali? É que, a partir daquele momento, escrevesse a Folha de São Paulo o que quer que ela escrevesse, a culpa era do Hamas. Porque estava dito no grupo terrorista, certo? É um jeito, portanto, de te contar a história como quem diz, olha, eu cuido dos fatos, eu chamo gente para escrever, e tem gente dos dois lados e tal. Mas você fez a escolha fundamental, a sua narrativa está dada. Ela é dada pela imagem que você escolheu, pelo título que você escolheu, pela ordem que você dá às palavras, certo? E isso é uma máquina muito azeitada, é uma máquina muito sofisticada, sabe? Então, lutar contra isso é muito difícil, né? E, claro, ela não é apenas esta máquina, ela tem tantos outros planos, né, que nos levam realmente a não ver, a não sentir, a não ler, a não escutar, coisas mais profundas do que simplesmente a escolha das palavras. Eu posso depois explorar outras com vocês, mas tem algo até que tem a ver com a nossa psique, com aquilo que a nossa psique foi treinada a pensar, né? Então, eu, por exemplo, apesar de ser filho de árabes e muçulmanos, um dia eu percebi que eu estava assistindo um filme, por exemplo, do Indiana Jones, né, em que o Indiana Jones sai correndo por um souk em Marrocos e os caras de turbante estão ali perseguindo e de repente vem um cara ridículo com uma espada. E aí o Indiana Jones tira o revólver e atira. E eu percebi que eu torcia para o Indiana Jones, sabe? Quando, na verdade, eu percebi que provavelmente, para o Indiana Jones, eu seria muito mais próximo do cara de turbante, de barba, né? Para o Rambo, a mesma coisa. Ou seja, nós naturalizamos coisas. E esse apagamento da narrativa, que é, para mim, o mais crítico, pelo menos é o que eu vivo mais criticamente, porque é um pouco isto. A Soraya estava dizendo, neste instante, estão morrendo crianças, mães, gente passando fome. É indizível, é indizível. Se você pegar cada cena, sabe, você não tem estômago, né, para contar uma cena, quanto mais milhares de cenas. E, enquanto isso, a maior parte do mundo está agindo como se nada daquilo tivesse acontecendo. E, para isso, é preciso um mistério. Sabe, para isso é preciso um mistério, para fazer com que a maior parte do mundo fique simplesmente indiferente, cega, insensível, né? Então, eu normalmente estou à busca desse mistério. O que o Pedro colocou como provocação, a perseguição, digamos, né? Aliás, eu me apresento, claro, como professor da Fundação Getúlio Vargas, que essa é a minha profissão principal, mas, obviamente, eu não falo em nome da Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação Getúlio Vargas sabe disso. Então, quando alguém vem reclamar com a Fundação, eles falam, olha, ele é um homem livre, certo? Ele fala nos jornais, em público e tal. Você não gostou? Vai lá e responde, sabe? Não vem pedir para eu mandar o cara embora, né? Se aqui na faculdade ele trabalha como um profissional que... Mas
essa vez de outubro de 2023 foi a penúltima ou a antepenúltima dessas ocasiões de perseguição, em provavelmente, sei lá, pelo menos 12 ao longo dos 20 anos que eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas. Então, isto faz parte do mecanismo. Sabe, que eu, uma vez, expliquei assim, na medida em que eu, por exemplo, dependo do meu salário e dependo desse trabalho, inclusive não só para viver, mas para minha reputação, quer dizer, eu sou professor universitário e tal, numa grande instituição brasileira, a ideia é que a cada vez que eu tiver que conversar com a direção, eu sinta a ameaça para o próximo artigo, certo? É para que no próximo artigo eu tire o pé, eu escolha outras palavras, eu diga algo mais agradável a todos os ouvidos, certo? E, claro, a pressão aqui é muito grande, porque você não precisa errar, você precisa só dar uma escorregada, certo? Você só precisa escorregar. E aí, para a fundação, nesse caso é a fundação, mas eu conheço inúmeros outros casos de professores universitários que ou perderam o emprego ou foram chamados e tal. A ideia é, a cada vez que sair algo assim, a instituição vai sentir a pressão, alguém vai lá puxar a orelha deles, certo? E da próxima vez ele vai dizer, será que é o caso de eu manter esse funcionário? Sabe? Será que é o caso de eu continuar empregando essa pessoa? Porque senão toda vez eu vou ter que ouvir do fulano, do beltrano, do ciclano, e não são nomes pequenos, tá? Não é coisa de PIB, sabe assim, PIB brasileiro, né? Que vai lá e diz, olha, não gostei do que o cara escreveu no jornal, certo? Isso faz parte do mecanismo. Chega uma hora em que as pessoas começam a dizer, sabe o quê? Eu não vou comprar essa briga, né? Você, num grupo de troca de mensagens com colegas, professores, intelectuais brasileiros, você começa a bater no Trump, por exemplo, agora todo mundo responde, interage com você. Você começa a bater, sei lá, no Putin por causa da Ucrânia, todo mundo interage com você. Ponha o tema da Palestina ali, silêncio sepulcral, certo? As pessoas não têm coragem de falar. As pessoas sentem que esse é um tema com o qual eu vou queimar os dedos, é melhor ficar longe, certo? O cara não entende nada de Ucrânia, mas ele está disposto a falar sobre a Ucrânia. Ele não entende nada de Rússia, mas ele está disposto a falar. A hora que chega no negócio da Palestina, ele vai dizer, eu não entendo nada, não vou falar, sabe? Porque, para quê, né? Entrar nesse... Então, para mim, o processo central é esse processo de invisibilização e de nos cortar, na verdade, a capacidade de sensibilidade. E, assim, eu estava conversando sobre... Assim, quando a gente sabe que vai fazer uma fala curta e tal, você não prepara algo de antemão, você quer se inspirar, depois você acaba sendo mais longo do que tinham te dito que você podia ser e tal. Mas eu fui tentar me inspirar e depois tem algumas poucas coisas que são fundamentais, sabe? Nós estamos vivendo realmente, em termos de direito internacional, a definição é clara e o que está acontecendo hoje em Gaza é genocídio. Tá? E, só para clareza, genocídio é a intenção de acabar com um povo em todo ou em parte. Tá? Basicamente essa a definição. Então, o que está acontecendo com os palestinos é, obviamente, uma ação israelense para acabar com o povo de Gaza em todo ou em parte, não tem dúvida. Tá? Nos últimos 3, 4 dias, a Corte Internacional de Justiça estava ouvindo vários países do mundo, inclusive o Brasil, sobre a violação por parte de Israel da obrigação de deixar ajuda humanitária
entrar em Gaza, porque em Gaza o pessoal está morrendo de fome. Eu não vi essa manchete em qualquer lugar do Brasil, certo? Se fosse 4 dias de audiência para dizer que a Rússia não estava deixando entrar comida na Ucrânia, nós veríamos isso em todos os canais, certo? Então, alguém está nos dizendo que ficar emocionado com o que acontece com os civis ucranianos é algo espetacular com que a gente deve se emocionar. E o que acontece com os palestinos é algo que não merece ser noticiado, certo? Então, é um nadar contra a corrente muito, muito forte. Ontem, para me inspirar, caiu sob meus olhos o livro do Frantz Fanon, que é um grande, né, do anticolonialismo e tal, e que falava muito diretamente. E esse livro especial é o que se chama Os Condenados da Terra, né? E, para mim, é o título já de estudo. E ele se referia ao povo colonizado, ao povo sob domínio colonial. Especificamente, nesse caso, ele estava falando da Argélia, onde ele vai acabar morrendo. Ele atuava como médico lá, apoiando a resistência argelina. E eu disse, assim, é isso, né? A imagem, sabe? E ele diz que a violência mais absoluta é a violência da colonização, mas que ela só será vencida por uma violência maior. Então, nem sei, sabe, se é isso mesmo, mas que é a violência absoluta e que é uma violência inevitável você querer sair da condição, né, de... Agora, qual é, para mim, a ideia central, inclusive, sobre esse apagamento da nossa consciência, né? O Frantz Fanon escreveu um outro livro chamado Máscaras Brancas, Rostos Negros, Máscaras Brancas, né? É isso. Que eu acho espetacular, em que ele era uma tese dele na faculdade de medicina, ele era psiquiatra. E é um negócio espetacular. Inclusive, quando a gente fala da nossa mente, que eu digo que eu estava torcendo para o Indiana Jones, ele fala, por exemplo, de africanos colonizados pela França, que quando eles sonhavam com alguma coisa terrível, eles não sonhavam com o homem branco. Eles sonhavam com o homem negro, senegalês especificamente, porque era a parte do exército francês que eles mandavam para torturar os colonizados. Então, ele diz, vejam que maravilha, mesmo para o negro, o mal não estava corporificado no branco, estava corporificado num outro negro. Ou então da Chamananda, lá, que escreve sobre o sonho que ela tinha de escrever histórias, mas que a princesa tinha que ser loira e de olhos azuis, porque todo o referencial dela, toda a literatura que ela lia, tinha a heroína que era loira de olhos azuis. Ela não imaginava uma heroína negra como ela, né? Mas, porque aqui eu vou fazer uma crítica ao Fanon, apesar de... Ele, escrevendo na França, conversando com Sartre, que depois vai virar um colega, o Sartre vai visitá-lo na sua cama de morte lá na Argélia, eles vão conversar durante 16 horas. Mas depois a mulher do Fanon quis proibir o prefácio do Sartre no livro do Fanon, esse livro, Os Condenados da Terra, por causa da posição do Sartre sobre Palestina e Israel. Então, ela quis que os editores tirassem o prefácio escrito pelo Sartre. Mas o Fanon, ele diz, aqui na Europa, os judeus, o antissemitismo, o racismo contra o judeu, ele se dá contra alguém cuja diferença você não vê no rosto, você não vê no rosto do judeu que ele é diferente. Mas o negro carrega a sua diferença na própria cor da pele, é por isso o título do livro. E é, portanto, um racismo e uma diferenciação diferente, né? E eu estou perfeitamente de acordo com isso.
onde eu digo que ele mesmo é pego numa armadilha, é que ele, para falar do racismo contra os negros, ele se sente obrigado a falar do racismo contra os judeus na Europa. E aí, a Hannah Arendt, por exemplo, teria dito que a origem de todos os racismos é o antissemitismo, sabe? E isso começou a me incomodar, essa combinação. E o fato é que o antissemitismo, que inclusive serviu como uma razão, uma desculpa para o projeto sionista, que no século XIX inicia a tragédia dos palestinos, porque naquele momento a Europa começa a dizer que mal há, entendeu? Expulsar alguns árabes da sua terra para colocar ali os judeus que ou a gente gosta ou a gente não desgosta, mas tanto faz, vamos mandar os judeus da Europa para lá, certo? Vamos resolver um problema do antissemitismo, mas vamos resolver um outro problema, que é uma vontade imperial de dominar uma região muito importante do mundo, colocando ali uma população que será a nossa aliada. Nós vamos dar todo o apoio para eles. E que problema, sabe, representam os árabes? Então, eu fui adquirindo a convicção de que o antissemitismo na Europa sempre foi um racismo contra outros europeus. Tá? E o que virou grave para os europeus e para o Ocidente, de modo geral, é o racismo entre eles, certo? Eles não enxergam o palestino, o africano, o árabe, o muçulmano como um outro ser humano de igual estatura contra quem você não deve praticar racismo. Eles ainda não perceberam isso. E é por isso que nós não acordamos para o fato de que um genocídio contra os palestinos é um genocídio contra seres humanos. Porque se a gente tivesse colocado eles na mesma categoria que os judeus, ou que os europeus, ou que os ucranianos, ou que os iugoslavos, ou o que seja, certo? Nós já teríamos saltado sobre as tamancas em revolta. Mas nós, entre outras tantas razões, tá? Mas esta é a razão principal. Este mundo ocidental ainda não enxerga os árabes, os palestinos, os muçulmanos como seus iguais, ou seja, como seres humanos, contra quem o genocídio não é permitido. Tá? Então, enquanto a gente não virar esta chave, sabe, a gente pode falar com a Folha de São Paulo, com os políticos brasileiros, com os intelectuais, certo? Eles ainda não viraram esta chave, certo? Então, para mim, essa é a questão fundamental. Nós estamos vivendo na Palestina o código que o Ocidente naturalizou no século XIX, sabe? Que é: vamos ocupar a terra, vamos expulsar as pessoas, vamos ocupar o lugar delas, e não há qualquer problema com isso, certo? É o último caso no século XXI, mas se vocês combinarem isso com esta força, porque esse sistema é muito azeitado, tá? É um sistema muito sofisticado, é um sistema de morte sofisticado, de limpeza étnica sofisticado, de programa, de propaganda sofisticado, de calar as pessoas muito sofisticado, muito rico, disposto a tudo, sabe? Então, é uma luta contra a maré, e os palestinos hoje, assim, tudo que a gente está fazendo, tá aqui falando no resto do mundo, escrevendo, não é nada comparado com o papel dos palestinos para finalizar essa história, porque eles estão pagando em carne e sangue todos os dias, para que alguém no mundo perceba, sabe? Eles estão pagando com o risco mesmo de deixar de existir, tá? E a pergunta é: até quando nós vamos deixar que eles corram esse risco? Porque é um risco real, sabe? Eu ainda acredito que eles vão vencer e resistir, mas é uma vergonha, eu digo para vocês, é uma vergonha para a humanidade, sabe? Uma vergonha.
Eu sinto nojo e asco, para falar a verdade para vocês, de como eu me sinto solitário, sabe? Quando você sente que você, pelo menos, tem uma tranquilidade, que você está do lado certo da história, você está do lado certo do humano e tal, mas isso é muito pouco quando você sente a humanidade com que você divide esse mundo, sabe? Muito obrigado. Desculpem. Obrigado. Obrigado, professor Nasser. Acho que passando o desafio para a Laura, que é fundadora da editora Tabla, que assumiu esse desafio de criar uma editora que faz ressoar essas vozes árabes, de escritores e escritoras árabes no Brasil. Me parece que tem um gancho muito evidente, né, da dimensão política, comunitária, e necessidade de registrar a história cientificamente. Aí, na produção científica, você vê a disputa política e fala a necessidade de a gente ganhar os corações e mentes na cultura, né, para acabar com essa invisibilidade. E aí a gente chega na disputa do mercado editorial, de como produzir cultura, literatura e influenciar as mentes e corações com a cultura, né? Acho que o próximo passo da sua fala, professor Nasser, é trazer para a cultura, trazer para o embate cultural. E aí nós temos a experiência da editora Tabla como uma pioneiríssima aqui no Brasil, acabar com essa invisibilidade. Então, como que é isso, Laura, para você? Como foi essa história de criar a editora Tabla, né? E como que essa disputa pela cultura brasileira, na visibilidade aos árabes, pode nos ajudar a completar essa biografia do genocídio? Boa tarde, gente. Muito obrigada, professor Salem. Obrigada, Soraya, Pedro. Ainda vou te ouvir. É um prazer estar aqui, assim, uma honra estar nessa mesa, né, com esses que são nossos parceiros, né? A gente sempre pede socorro para falar de história, para falar de direito, e eles sempre colaboram com a editora, porque a ideia da Tabla era trazer a literatura dessa região, né, que a gente chama Oriente Médio, Norte da África. A gente ainda não está muito satisfeito ainda com esse recorte, vamos dizer assim, com esses termos, mas por enquanto é o que a gente tem. Trazer, vendo assim a falta, né, dessa literatura, o enorme desconhecimento, e me incluo nisso também. A gente está sempre aprendendo, todo dia, com o nosso catálogo. Enfim, eu acho que era uma vontade de mais de 20 anos, e a gente conseguiu realizar isso a partir de 2020, exatamente, trazer um catálogo sonhado e trabalhado durante muitos, muitos anos mesmo. A ideia, eu vou contar uma história pequenininha, não quero entediar ninguém, mas que guiou um pouco a gente, assim, a nossa concepção em relação à literatura, ao poder da literatura. É uma história tradicional, está nos livros sufis também, e que diz assim: um dia a verdade bateu no castelo do rei Harun al-Rashid, e o guarda foi abrir a porta e perguntou: quem está aí? E a verdade disse: é a verdade. E aí o guarda foi até o rei e falou: rei, a verdade está querendo entrar no palácio. Aí o rei pensou: a verdade? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Pode trazer tanto problema, a gente está vivendo uma harmonia tão boa aqui. Fala para a verdade para ela não entrar, não. E aí o guarda vai até a porta e fala: olha, a verdade, o rei pediu para você não entrar. Aí a verdade, que também é esperta, não só verdadeira, ela vai e se disfarça de justiça. Bate na porta, o guarda pergunta quem é, e a verdade diz: é a justiça. E o guarda vai até o rei e diz: rei, a justiça está aí fora, ela está querendo entrar. E aí o rei pensa: será? Né? Fica ponderando e diz: olha, é melhor não, deixa isso quieto. Né? E aí o guarda vai até a porta e diz: olha, justiça, é melhor você não entrar. E assim a verdade vai se disfarçando de muitas outras coisas, até que um dia a verdade bate na porta, o guarda pergunta: quem é? E a verdade fala: é a fábula. E aí o guarda vai até o rei e diz: rei, a fábula está batendo na porta, a fábula quer entrar no palácio. E o rei fala: a fábula? Ai, que mal tem a fábula, deixa a fábula entrar. E foi assim que a verdade, disfarçada de fábula, entrou no castelo do rei Harun al-Rashid.
Então, a gente, na verdade, usa um pouco essa história como guia. Até quando a gente sai um pouquinho da nossa linha, a gente, peraí, vamos lembrar. Porque a gente acredita mesmo que a literatura tem esse poder de ser mais permeável, às vezes, de quebrar algumas resistências, preconceitos, enfim, ideologias. Hoje a gente está tão polarizado. Então, a gente acreditou muito nisso e a gente vê isso funcionar. Então, trazer também as literaturas dessa região, as literaturas do Irã, da Turquia, de todos esses países árabes, a gente fala a literatura árabe, o mundo árabe. São muitos mundos árabes, é muita diversidade. Então, a ideia é realmente trazer cada vez mais narrativas e abrindo a nossa cabeça, quebrando a narrativa homogênea, quebrando essa narrativa da mídia global, né, que tenta vender para a gente, seja essas propagandas de guerra, enfim, tudo isso que a gente escuta por aí. Então, a nossa vontade e o que guiou a gente, guia, é isso, assim, conseguir trazer uma diversidade de narrativas desses mundos, né? E, principalmente, também da Palestina, que tem esse valor literário também, né? Além de, claro, nós somos completamente, não precisa esconder de ninguém, 100% causa palestina, de coração a Palestina, já estive na Palestina, mas também o valor da cultura palestina, que é uma coisa impressionante, assim, em todas as frentes, cinema, literatura, gastronomia, tudo que você possa imaginar de belo tem na Palestina, né? A Unesco, há pouco tempo, colocou como o tatriz, que é o bordado palestino, como patrimônio da humanidade. A Palestina é patrimônio da humanidade. Por isso, naquele livro até lançado pelo Elefante, desculpa, esqueci o autor, às vezes a minha cabeça... Não, a destruição da Palestina é a destruição do mundo, né? Assim, então, é isso também, além do genocídio, né? Além da perda dessas pessoas, essas crianças, esses homens e mulheres, a gente tem uma perda do patrimônio histórico, do patrimônio intelectual. Em Gaza existiam 9 universidades de pesquisa avançada. Então, até tentar transformar nesse lugar e essas pessoas, esse povo, como algo menor. Então, existe também essa tentativa. Existem muitas tentativas de apagamento, né? Enfim, tem também esse culturicídio, esse escolasticídio, tudo isso, o patrimônio que tem em Gaza, né? A primeira igreja cristã, toda essa destruição é muito sério, é uma perda para toda a humanidade. Então, não é uma coisa, isso está acontecendo ali. Mesmo se fosse só ali, já seria terrível, né? Quando você vê pelo valor, pela questão humana. Mas realmente uma perda para toda a humanidade. Então, bom, isso para dizer um pouco o que guia a gente, o que fez a gente construir esse catálogo. Agora, eu gostaria, tem que ver com vocês também, de ler. Na verdade, eu trouxe alguns livros e fazer ecoar um pouco as vozes palestinas. Então, eu vou pegar aqui alguma coisa que eu separei para a gente também escutar essas vozes. Eu fiz aqui uma colinha, mas eu acho que eu vou improvisar mesmo. A Soraya estava falando, o professor Salem também, da palavra sumud, né? Sumud. Esse livro é um livro que a gente lançou no passado, de uma psiquiatra e psicoterapeuta palestina, que veio ao Brasil, veio a Minas Gerais, a Belo Horizonte, no Congresso de Psicologia, a São Paulo também, em Brasília, e a gente não quis traduzir a palavra sumud, a gente deixou aqui no livro mesmo, sumud em tempos de genocídio, porque sumud é um conceito muito amplo, e ela fala muito desse conceito sem dicionarizar, né? Mas fala muito, o livro é o tempo todo, o que é esse conceito, que é muito mais do que a resiliência, e qualquer um que vá à Palestina, ou que conheça o povo palestino, acho que vai perceber que é quase uma substância, né? Assim, que é esse valor da vida, o contato que o palestino tem com a vida. Então, assim, nas piores situações, você fala, gente, como essas pessoas têm essa felicidade, que no fundo é uma felicidade dessa relação tão forte com a terra e com a vida. Enfim, tem muito mais aqui no Sumud, mas, para mim, me chamou a atenção também, eu achei importante a gente lançar esse livro, que até saía um pouco do nosso catálogo de literatura, mas quer chamar a atenção para essa questão da saúde mental.
O que é a saúde mental na ocupação? O que é a saúde mental nesse contexto palestino, né? E claro que ela estava falando também para especialistas que muitas vezes esses conceitos, seja de estresse pós-traumático, por exemplo, categorias que são cunhadas na Europa, nos Estados Unidos, e que não servem para o contexto palestino. Então, ela fala uma coisa muito interessante, de você realmente precisar ter essa empatia. Então, também aqui, a gente também queria falar de empatia, né? Aqui, falando com vocês, eu espero que exista uma empatia, uma vontade de conhecer, de não acreditar nas narrativas. E eu acho que o brasileiro ele tem tanto potencial para ser empático à história palestina, a gente tem tantos elementos para essa empatia. Então, assim, ela fala muito disso. Mesmo os profissionais de psicologia, psiquiatria, como é importante conhecer a história da Palestina, conhecer a política, conhecer e ter essa empatia com o povo palestino para conseguir imaginar, elaborar, né, e tratar dessas questões palestinas dentro desse âmbito universal, né? Então, é um livro que, para mim, foi muito... E esse contato também, que é pensar na saúde mental. Eu estava pensando em muitas outras... são tantas instâncias da ocupação, mas a saúde mental ela é muito importante. Então, essa palavra sumud também eu acho que é uma... E ela fala que é uma técnica, o sumud. Ele pode ser aprendido, pode ser ensinado. E o palestino tem consciência do que é o sumud, e tem consciência dessa transmissão do sumud, até como uma forma, afinal das contas, de existir e continuar existindo. Então, é muito bonito esse conceito. Eu vou falar rapidinho aqui de outro livro também. Olha, existem outras editoras hoje em dia também que estão publicando a Palestina. A gente fica muito feliz com isso. A gente fez há pouco tempo uma intifada editorial em São Paulo, reuniu nove editoras. Então, aqui eu não estou só fazendo uma propaganda dos nossos livros, eu estou fazendo também no sentido de fazer vocês conhecerem e estimular mesmo essas leituras. A gente tem uma assinatura, vamos dizer assim, que é informe-se. Não acredita em qualquer coisa, se informa, escuta essas vozes, né? Então, para a gente, isso é muito importante. Esse livro, por exemplo, Gaza, Terra da Poesia, nós lançamos esse livro em 2022, que, reunindo, é uma antologia com 17 poetas jovens entre 20 e 30 anos, de Gaza. A gente ainda está conseguindo se corresponder com alguns, né? Alguns poucos hoje em dia, mas é uma antologia muito importante. Eu queria ler um trechinho de um dos poemas. Pedro, você me fala aí do tempo. Espera aí, deixa eu achar. Que é do Ahmad Ashuk. E o poema se chama Esperando por Você. O Ahmad tem 26 anos. E com ele a gente ainda continua falando, ele se casou há pouco tempo, vive em Gaza. Quando a guerra terminar, vou levar você a um restaurante luxuoso, sem ter medo da morte, e vou lhe comprar um café. Vou cantar diante do mar, para você esquecer o que aconteceu esta noite. Agora, sob o bombardeio, nós seremos heróis, mas quando a guerra terminar, vou convidar você para dançar. Só nós dois, sem a companhia de uma bomba inesperada, sem nos assombrar um artefato no céu. Uma semana e tudo vai acabar, vamos ficar bem. O mundo vai abrir o jornal e vir correndo nos socorrer. Depois da guerra terminar, não vamos nos sentar na frente do espelho e olhar fixamente nossas feições perdidas. Vamos colocar máscaras para não ter que perder estes rostos que já não reconhecemos. A guerra é dura, mas me leva a amar ainda mais. Vamos brindar a estes tempos e o mundo será testemunha de que estávamos juntos sob o bombardeio. Logo estaremos reunidos e, nessa hora, o mundo vai voltar à letargia habitual. Todos os rostos dos homens que foram retirados debaixo dos escombros parecem o rosto do meu pai. E o rosto das crianças que gritam, e o seu rosto, que não me deixou um só minuto em toda a cena. Vimos juntos as bombas que rasgam as pessoas como trapos esgarçados quando caem sobre elas, feito feras em fúria.
Pensaram que morri, mas eu estava esperando por você. Não me ouviram gritando seu nome. A morte não os deixa ouvir. Não morri. Caí esperando por você. Pois é, esse menino, que para mim é um menino, né, gente? Eu tenho 60 anos, ele tem 28, ele é um menino para mim. Então, de vez em quando, ele manda... Eu fiz aniversário, ano passado, eu fiz 60 anos, e aí eu abro o meu Instagram, o meu WhatsApp, está lá. Laura, feliz aniversário, um bolinho. Quer dizer, no meio da guerra, no meio do genocídio, ele tem a gentileza, enfim, a amorosidade. E os palestinos são assim, tá, gente? Eu não estou romantizando nada, não. É verdade. Bom, eu tenho aqui um poeta, eu também não quero... Pode me frear aí, hein? Eu acho que talvez, porque tem mais uns 15 minutos, 10, 15 minutos, se falar dessa, acho que mais uns 5 minutos aí. Tá bom, 3, vou usar 3. Quero falar do Mahmoud Darwish, que é um poeta talvez mais... o poeta palestino. Mahmoud Darwish morreu em 2008. É um poeta universal, né? Então, assim, é um poeta da causa palestina, mas ele realmente é um poeta universal pelo valor literário também do Mahmoud Darwish. E, claro, por ele ser realmente uma figura que representa, ele é a Palestina, ele é uma oliveira, né? Mahmoud Darwish é um amor. Bom, Mahmoud Darwish escreveu a maioria poesia, mas esse foi o primeiro livro de prosa, né? São ensaios, são 9 ensaios, que ele escreveu em 1973. É o primeiro livro de prosa do Mahmoud Darwish. Eu trouxe ele porque aqui tem um capítulo que fala justamente de Gaza. Pelo tempo, eu não vou ler, mas é impressionante, porque quando você lê isso de 1973, você jura que ele está escrevendo esse texto hoje. Infelizmente, para dizer que muito pouca coisa mudou ou quase nada. Então, é um livro importante também. E aqui, um livro chamado Diários de Gaza, que a gente lançou no passado, que são vozes da Palestina, são escritores, poetas, artistas, jornalistas. São alguns volumes, esse é o primeiro, a gente vai lançar os outros volumes, bem do começo do genocídio, são os 3 primeiros meses do genocídio. O Atef Abu Saif, que é um escritor, ele estava em Gaza, ele nasceu em Gaza, ele foi ministro, inclusive, da Palestina, da cultura da Palestina, em Ramallah, eu conheci ele em Ramallah, e ele foi passar o feriado de 7 de outubro, porque era um feriado na Palestina, como, vamos passar o feriado em Poços, né? Vai ter de quinta a domingo um feriado. Então, ele chegou lá para ver a família e ele ficou. E a guerra, o genocídio, essa última afronta, aconteceu. E ele ficou 3 meses. Então, ele reuniu muitos escritores enquanto ele estava lá. Ele falou que ele ficava impressionado como todo mundo pegava qualquer pedacinho de papel no cigarro, no guardanapo, e como os escritores escreviam, estavam produzindo, né, os seus relatos. Não só do que estava acontecendo diariamente, mas obras literárias também, no meio do genocídio. E isso é muito importante, a gente atentar também. É uma coisa que o próprio escritor Elias Khoury, um grande escritor libanês que faleceu ano passado, é um candidato ao Nobel, infelizmente morreu antes de ser agraciado com o Nobel, porque ele merecia muito. Ele escreveu isso, como para o povo palestino, também era um grande ativista da causa palestina, como para essa situação de apagamento, de tentativa de invisibilidade, como a literatura se torna um documento histórico. Isso é muito importante, é a consciência que os palestinos têm, né, que pode todo o arquivo oficial ser destruído, ou todo esse apagamento, essa tentativa de invisibilizar ou de emudecer os palestinos, mas a literatura está sendo produzida o tempo todo. Então, esse apagamento é impossível, é totalmente impossível. E como o palestino tem essa consciência, né? Então, esses textos, eu achei muito interessante quando escutei isso do Elias. Ele escreve isso no livro Meu Nome é Adam, que é uma trilogia sobre a Palestina, na literatura como documento histórico. O autor ele não precisa escrever pensando nisso, mas ela acaba sendo, né? Como é importante isso. Então, o Diários de Gaza é um livro belíssimo. Todo mundo fala, nossa, é triste, é difícil. Claro, ele é produzido dentro do genocídio, mas você vai ter aqui o contato direto com essa alma, com esse sumud palestino. Tem um conto que é uma pessoa, uma mãe, tentando fazer um café. São coisas assim
humanas, e você se vê nelas. E o mais importante é isso, gente, a empatia, né, de saber, essa pessoa podia ser eu. Né? Essa mulher que está tentando na cozinha fazer um café, mas ela não consegue, porque a casa está desmoronando, podia ser eu. Então, isso é muito importante para a gente, isso norteia muito a nossa produção, que é isso, é a empatia com o outro. Que talvez toda essa coisa das mídias, hoje em dia a gente vê tanta loucura, né? A gente vai passando assim com o dedinho, as coisas mais absurdas, a gente vai se anestesiando, né? A nossa parte humana. Então, eu acho é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. É o mínimo que a gente pode fazer, eu acho, se a gente tem alguma coisa para fazer. Bom, a última coisa, eu falei que esse 3 minutos, o último livro que eu tenho aqui é do historiador Elan Papé, que também tem um livro pela Sanderman, que é a limpeza étnica da Palestina. Esse livro, o Elan Papé, ele está vindo ao Brasil. Ele é um dos grandes historiadores, né, dessa nova geração de historiadores da causa palestina, que teve acesso aos arquivos, enfim, em Israel, por ser um israelense judeu que não mora em Israel, totalmente antisionista, uma voz potente, o Elan Papé. E a gente teve a sorte aqui de ter o prazer de ter uma orelha e um texto maravilhoso do professor Nasser. Eu posso ler esse trechinho? Ai, espera aí. Olha, porque realmente esse texto é muito incrível. Estranho mistério esse que perdura há décadas. Como uma injustiça extrema se realiza dia após dia à vista de todos, mas poucos conseguem ver. A tragédia do povo palestino, arquitetada cuidadosamente e implementada com maestria por Israel, ainda que denunciada em seus detalhes mais evidentes, permanece invisível para muitos. É um mistério, realmente. É verdade que uma narrativa só tem força para invisibilizar males como a limpeza étnica e o apartheid, quando encontra homens e mulheres com capacidade de naturalizar acriticamente mitos que lhes são apresentados como realidade. É desse modo que a naturalização se soma à sofisticação do edifício narrativo. Para enxergarmos a injustiça, é preciso, em primeiro lugar, desafiar os mitos que nos cegam, substituir os mitos pela verdade histórica. Isso é muito importante, gente, conhecer a história. É o que faz Elan Papé de modo magistral nesta obra. O autor, a quem Eduardo Said qualificou como o mais eloquente dos historiadores da assim chamada questão palestina, e talvez o mais autorizado entre eles, ataca o problema vital com perfeita clareza e com o que eu chamaria de uma calma exemplar e necessária. E por aí vai, é um texto belíssimo. Esse livro, ele é didático, né, sabe? Ele vai derrubando cada um dos mitos que sustentam a narrativa sionista. E, para terminar, eu acho assim, é uma guerra narrativa. É uma guerra... Tem uma frase que eu achei, assim, há pouco tempo, muito fundamental. O grande inimigo de Israel é a verdade. E é por isso que a coisa está vindo com toda essa violência, porque a verdade está aparecendo, né, travestida de fábula ou não. Obrigada, gente. Obrigado, Laura. Chegamos na nossa poeta mineira. E se somos todos palestinos autorizados, né? E se a guerra é de narrativa, e se a luta é por acabar com a nossa incapacidade de se sensibilizar, se chorar, gerar empatia, será que a poesia é uma arma principal, talvez a nossa melhor arma para entregar esse destino libertador, né? Que a gente tem certeza que é o destino do povo palestino, porque já se passaram milênios, eles continuam lá? Chegamos, então, na poesia, que é a coisa mais universal de tudo isso, né? E Miriam Freitas, que eu chamo sempre de a poeta das imagens fortes, né? Eu falo sempre para ela que ela tem esse dom. É uma poeta mineira, daqui, de perto de nós, e que, de repente, se sentiu arrebatada pela necessidade de escrever poesia nas vozes, nas dores, nessa empatia pela Palestina. Eu a conheci durante esse processo dela, nas ruas, dos quintais literários, e
E ela não conseguia, ela deixou outros livros para trás, o livro sobre o reformatório, sobre o genocídio psiquiátrico, outros livros para trás, o pessoal do editor reformatório te cobra. E ela falou, não, eu preciso escrever esse livro da Palestina. Foi lançado na Flip do ano passado. O poeta Atef Abu estava lá, né, que foi ministro da Cultura. Ele leu o poema o livro da Damasco Feridos, da Miriam. Eu sei que ele te mandou uma mensagem emocionado. Ele estava chegando de volta do Brasil e ele leu no avião. Então, eu quis encerrar essa jornada pela biografia do genocídio com a Miriam, porque eu acho que é justamente quem vai nos assentar nessa universalidade de que é isso, a vitória do povo palestino está na nossa capacidade, cada um de nós, de chorar, de se emocionar, de considerá-los como o que eles são, que são seres humanos como nós. Né? O rosto de cada criança é o rosto da minha filha, a mulher fazendo café somos nós. Né? Então, Miriam, como foi isso? Conta para a gente. O que é esse arrebatamento poético? O que é a questão essencial do fazer poético que te arrebatou e te fez lançar esse livro na Flip, e como está repercutindo, e fique à vontade para escolher. Eu já tinha escolhido alguns, mas como está no adiantado da hora, vou deixar você escolher os seus, e se quiser eu leio também, mas fique à vontade para nos contar esse pedaço da biografia do genocídio palestino, que é o livro Damasco Feridos, uma poeta mineira daqui, que, de repente, o sentido de vida maior foi, nesse momento, se conectar com essa empatia necessária. Boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeira mão, a Gisele, aos organizadores desse evento, dessa beleza literária, cultural, artística, e também um evento de resistência, senão não estaríamos aqui. Né? Eu agradeço a todos aqui que estão comigo nessa mesa. Né? E pegando a fala da Laura aqui, né, até do Salem também, essa questão de... É uma pergunta que eu vou fazer aqui para todos. Né? Quem seríamos nós se não pudéssemos sentir solidariedade por alguém que não somos nós? E por alguém que não são um dos nossos, né, daqueles que convivem conosco no dia a dia? Porque a literatura, ela exercita e ela também nos torna capazes de chorar, né, por aqueles que não somos nós, e tampouco são os nossos. Né? E nós vivemos, eu penso, né, hoje, numa atmosfera umbilical, ou seja, nós vivemos o chamado umbiguismo. Né? Ninguém mais olha para o outro, para a dor do outro, para o silêncio do outro, para o genocídio, né, em relação ao outro, contra o outro. Nós evitamos, é o que você falou, né, tocar nesse assunto. E quando eu comecei a sentir a dor dos palestinos, né, eu não conhecia nada sobre a Palestina. O mais interessante é isso. E hoje as pessoas me perguntam, você tem descendentes palestinos? Por que você chora pela Palestina, que se ela é lá no deserto, ela não é aqui? Né? E eu digo, não, a dor da Palestina também é minha. Né? Quando eu escuto, né, eu estive até em São Paulo com o Rafa, e ele mora aqui, ele é um palestino que mora aqui há 5 anos, né, mora em São Paulo, e ele falou, Miriam, né, a minha tia foi bombardeada estendendo uma roupa no varal. Um míssil a matou. Matou o seu coração. Então, isso me toca. E eu, naturalmente, né, eu gosto, né, muito de poesia, né, e eu leio muito, desde muito nova, e escrevo também, publico. E eu falei, gente, eu vou começar a escrever, né, um livro, cujo nome é Damascos Feridos. Porque, quando eu via as crianças sendo assassinadas, mutiladas, né, a todos os instantes, né, nesse crime de guerra, de genocídio, isso me tocou e me toca ainda profundamente. Então, esse livro, eu não sei se foi para salvar, me alentar a dor, né? Eu não acho que eu não alentei a minha dor, essa é a verdade, né?
E, assim, de certa forma, claro, né, esse poder da literatura de nos exercitar, nos treinar para ser solidários. Quem seríamos nós se não pudéssemos esquecer um pouco de nós mesmos para olhar para o outro? Essas perguntas eu faço para todos vocês, para cada um de vocês, quando vocês voltarem para suas casas e pensar nessa mesa em que tudo foi falado aqui. Isso não pode ser esquecido, né? Até mesmo eu me lembro, né, essa questão da poesia. Você colocou aí os poetas, né? Esse livro ele inclusive sobre Gaza, terra da poesia, os poetas jovens. Ele abre, né, um texto que abre o Damascos Feridos, né, da Mona Almasda, correto? E um poema lindo. E eu inclusive comprei o livro da Tábua. Eu não conhecia as meninas da Tábua, nem a Ana e nem a Laura, mas por acaso tudo começou pela Tábua. Porque eu escrevi um e-mail para elas, muito corajosa e destemida, perguntando se alguém podia escrever a orelha desse livro. E eles me indicaram quem? Soraya Mislet, que escreveu um belo texto de orelha do Damascos Feridos, né? E aí as coisas foram fluindo. E eu me lembrei muito do poeta Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo, quando ele escreve explicitamente sobre a Segunda Guerra Mundial, os poemas. E lembrando também dos poetas de Gaza, que Gaza é a terra da poesia, e é mesmo. É uma maneira deles resistirem, né? O próprio Ghassan Kanafani, né, foi morto nessa resistência poética. Ele escreveu também poesia e prosa, né? E nessa resistência de literatura, porque a literatura lá é resistência. Então, imediatamente, eu comecei a escrever o Damascos, dia 7 de outubro de 2023. E fui acabar em janeiro, fevereiro de 2024. E como é que eu fiz esse livro? Eu fui vendo os noticiários, eu fui, né, investigando tudo aquilo, sofrendo, chorando, de engasgar. E fiz os versos, e fui escrevendo, né, como se eu estivesse lá. Como se eu fosse uma palestina. Não como se eu fosse Miriam Freitas, que mora em Juiz de Fora, mas sim uma palestina. Porque essa, né, é a forma que eu encontrei, né, para ser solidária a eles. Me colocar no lugar do outro, correto? Então, eu comecei a escrever os poemas. Foi muito difícil, vou falar para vocês, é difícil falar nesse assunto, né? Eu fico emocionada. Inclusive, na Flip, quando eu fui lançar o livro pela primeira vez, eu chorei. Eu não tinha palavras, eu só tinha lágrimas. Eu tinha acabado de escrever o livro, eu estava muito, né, muito sensibilizada. E as pessoas falam, Miriam, né, por quê? Por que, se a Palestina é tão distante? E eu falo, pegue o seu smartphone agora e olha, porque estamos vivenciando o primeiro genocídio, não o primeiro genocídio do mundo, infelizmente não é o primeiro, mas é o primeiro genocídio a estar nas nossas telas dos smartphones 24 horas por dia. E nós estamos vivenciando aquilo, e isso é longe, gente. Isso é longe? Isso está longe de nós? Não. A história, né? Quem perdoará seus crimes? Inclusive, uma das epígrafes desse livro é Crimes da Terra, como perdoá-los, que é o consagrado Carlos Drummond de Andrade, o nosso mineiro. E nós, de Minas Gerais, né, gente, somos resistentes. E sabemos que a poesia também, aqui em Minas, foi uma forma de resistência. Tivemos a Inconfidência Mineira, né? E todos esses movimentos de revolução aqui em Minas, que a poesia, né, ela retratou tudo aquilo, porque a poesia, a literatura, a arte, a música é história. Quando a gente pega um Caetano Veloso, né, um Gilberto Gil, eles vão falar da nossa história da época da ditadura. Então, a palavra escrita, ela retrata a história da humanidade. E, agora, nesse momento, né, o que se tornou Gaza? O que se tornou a Palestina? Escombros? Pessoas mutiladas, mortas? Estamos muito assombrados com isso. Mas daqui a 100 anos, se essa humanidade que está aqui existe ou não, existirá ou não, não sabemos,
Mas daqui a 100 anos, talvez eles falem, né, realmente foi um genocídio, quem estava do lado da história, este e aquele. Né? Essa coisa que a gente sabe que a história, infelizmente, ela é muito baseada em fake news. A gente sabe, né, também, aqui deve ter professores de literatura, de história, não sei, espero que sim, que a gente tem que levar isso para a sala de aula, porque essa história da Palestina é um silêncio, é silenciada nas escolas. Precisamos, de certa forma, através dessa literatura, aí, a própria Tabla, que traz livros maravilhosos aqui, né, sobre poemas, os poetas e outras literaturas, ficção, né, da língua árabe, traduzida aqui brilhantemente, né, e publicada para a editora Tabla, né, e outros autores que estão escrevendo sobre a Palestina, dentro da questão literária, histórica. Nós temos que começar a falar disso, porque, senão, nós também estaremos omitindo. Vocês, hoje, que saíram de suas casas, estão aqui sentados nos ouvindo, vocês são resistentes. Parabéns a vocês, porque vocês também estão demonstrando a resistência nesse momento. Vocês também estão solidarizando, né, com essa questão da Palestina. E nós temos aqui, né, na própria literatura, que é um registro da história, a literatura ela não deixa de ser também uma função social, ela não deixa de ter essa função social e tampouco política, porque o meu livro também é um livro político, né, não teria como não ser. E quando eu falo dele, voltando a falar assim, eu me senti em Gaza. Né? O próprio ensaio que a Giovana Soaleiro, uma amiga, escreveu no pós-fácil desse livro, ela fala que os poemas são para armar o leitor para um combate. Né? Por quê? Porque a autora se coloca ali como uma palestina que está sendo bombardeada por mísseis a todo instante, que está sentindo o cheiro da morte, o cheiro do fósforo branco, o cheiro das bombas. Né? E como a poesia, né, coloca essa questão da nossa impotência de falar no assunto, porque a gente se sente impotente muitas vezes. Né? A gente está falando, a guerra continua, o genocídio continua, milhões de pessoas estão morrendo, centenas, dezenas. Mas esse sentimento de impotência, né, eu acho que também está muito no livro, porque tem momentos de vazio ali, de silêncio, né, porque a gente não consegue. A poesia também tem esses momentos de silêncio, essas lacunas, que é o momento, né, da nossa impotência mesmo, enquanto seres humanos, enquanto, né, autores, enquanto poetas. E tem uma coisa engraçada, porque tem um discurso da Susan Sontag, né, aquela escritora norte-americana, quando ela vai a Jerusalém, em 2001, receber um prêmio. Né, e ela fala sobre a paz, assim, de uma forma, né, bem crítica e reflexiva. Ela fala para centenas de israelitas dessa forma: paz, né, eu vou falar um trechinho rápido assim, paz é a ausência, né, do ódio, do rancor. A paz é um esvaziamento do rancor. A paz é a ausência do conflito. A paz é perdão. A paz é esquecimento. Aí ela fala: a paz, para muitos, né, ela está falando para os israelitas, para muitos, a derrota é a vitória do seu lado e a derrota do outro. Então, ela deixa bem claro, né, o que ela está querendo dizer. Né? Esse artigo dela, esse discurso, chama-se Consciência da Palavra. E é interessante a gente lembrar disso, que também, né, antes desse genocídio, né, oficialmente, né, iniciado aí em 7 de outubro, a gente tinha outras pessoas resistentes. Eu chamo esses resistentes, como nós que estamos aqui hoje, todos vocês, de vagalumes. Né? Os vagalumes que têm a sua luz intermitente aqui e acolá, mas eles estão ali acendendo alguma luz na escuridão, que é a luz da esperança. Né? E o meu próximo livro, inclusive, ele fala um pouquinho de Gaza também, que eu não consegui até hoje parar de falar, e vai chamar Tudo Morre para Depois Nascer Flores. Por quê? A gente tem que
sustentar esse sentimento de esperança, de fé, que isso vai acabar, que isso vai renascer. A gente precisa disso, senão nós vamos morrer junto com eles. Essa é a verdade. Eu gostaria de ler, se vocês me permitirem, algum poema aqui, lembrando que esse livro, né, é um livro de autoria independente. Eu o fiz justamente porque bater em portas de editoras naquele momento era muito difícil. Eu quis fazer no sentido de solidariedade mesmo. Né, o livro eu custeei o livro, praticamente quase que editei todo, né, e ele saiu realmente do jeito que eu queria. É um livro de uma edição especial, é um livro impresso em cores, ele tem fotografias dentro dele, né, e eu utilizei o nome A Fruta Damasco, porque, querendo ou não, é uma fruta cultivada muito no deserto, né? E a gente tem aí aquela literatura bíblica que fala muito, né, do suco de Damasco, do vinho de Damasco. E a cor do Damasco é uma cor amarela, que me encanta, inclusive. Amarela é a cor da alegria, da vida, do renascimento. E me lembrou as crianças de Gaza, né? Porque quem são as crianças? Elas são alegria, ou deveriam ser na alegria, né? As crianças têm uma cor de ouro, por elas serem quem elas são, por elas trazerem ao mundo a pureza, né? A alegria para os nossos corações. Quem aqui não tem seus filhos, seus netos, né? Que ainda são crianças? Então, nós temos que pensar muito no outro. Agora, o que nós podemos fazer por Gaza? Escrever um livro? Levantar uma bandeira para colocar uma bandeira em casa? Não precisa, talvez, se você não quer. Mas você, pelo menos, ore, fale sobre Gaza, chore por Gaza. Isso já é uma maneira, né, de resistir por esse povo, né, que está sendo exterminado a cada segundo, como a doutora Soraya colocou aqui, a cada milímetro de segundo. Nós precisamos chorar por eles, pelo menos isso. Tá? Eu vou ler alguns poemas, assim, poucos, porque eu sei que a hora está se passando. Né? O livro ele tem... Estou acabando já, Pedro. Está na hora? Acho que só vai ter tempo de ler um, porque eles falaram que já é para encerrar ali. Né? Pode ser 2, pelo menos? Assim, coisa rápida. É que tem outra mesa. Assim, não, tem outra mesa, perdão. Tá bom. Eu vou ler o poema 15, que eu me coloco lá. Eu sou esse aqui. Nasci no ventre do fogo, em meio às pálpebras da fumaça e o estouro dos mísseis na garganta do vento. Nas ruas e nos campos, tímpanos, sangue, sombras. Perdi o braço esquerdo, o olho só tem um. A nuca, um buraco vazio, triste. Gritei socorro, socorro. Ninguém veio. Pedi água, pão. A fome me enforcou. Não sei morrer. Tenho medo de Deus. Bom, gente, chegamos nessa uma hora e... Deixou? É que eu prometi para a Soraya que ela vai encerrar com um poema sobre a esperança, para a gente encerrar para cima, com o Sumude. Né? Então, mais um poema seu. Sobre perguntas, a gente não vai ter tempo de perguntas, infelizmente, por conta da outra mesa. Mas nós todos vamos estar aqui na Livrus e podemos dedicar livros tal, e podemos conversar, né? Pedro, se vocês quiserem também, ali vão ser vendidos livros. Aqui também. E podem ser autografados. E vocês podem responder perguntas ali, conversar com as pessoas. Isso. Então, a gente vai ficar conversando com todos vocês. Se vocês tiverem perguntas, estaremos todos aqui. Aqui do lado. Está montada uma mesa à esquerda da plateia, à direita aqui dos convidados. Perfeito. Está montado um espaço para vocês ali. Ótimo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Esse é um poema político, eu preciso ler um poema político. O oxigênio não é para os mortos, é para os vivos. Os que correm e se escondem dos bombardeios nos buracos no subsolo do terror, em Khan Yunis, Rafah, janelas abertas à faixa de Gaza. O oxigênio
é para aqueles que usam a voz para exaltar o algoz num cântico de louvor a um Deus do castigo e da matança. Serve também para todos os que banalizam a guerra e seus mortos, para os fundamentalistas religiosos, os extremistas radicais, dos regimes políticos, nazistas, fascistas, trumpistas, bolsonaristas, que iludem o povo com falsas profecias, feitos inverídicos, com o pecado a céu aberto das fake news. O oxigênio serve ainda mais para todos os pequenos e grandes idiotas, os que acham que na Palestina só existem terroristas e pecadores. Mal sabe o mundo, quando morre um de seu povo, triunfante e firme, como um carvalho forte e esguio, nunca se curva aos golpes do fogo do assassino. Obrigada, obrigada a todos. Parabéns. Sem anistia. Oi? Obrigado. Então, para a gente encerrar mesmo, eu vou convidar a Soraya a ler mais um poema palestino sobre esperança, e a gente encerra mesmo e vamos ficar todos ali para continuar e agradecer vocês todos por sustentarem esse olhar por Gaza. Obrigada, Pedro. Gente, desculpa, mas eu precisava dizer duas coisas para vocês e o poema, mas é coisa de 1 minuto. Uma é que esse sentimento de impotência é justamente o que querem que a gente sinta. Sim, nós podemos. Eu acho que a gente tem que sair daqui com a certeza que nós podemos e temos muito o que fazer. Tem uma campanha chamada pelo povo palestino que é BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções a Israel. E eu queria convidar vocês para acompanhar essa campanha e exigir, sim, dos nossos governantes a ruptura de relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado genocida de Israel e isolar internacionalmente o Estado genocida de Israel. Porque, se não fosse uma cumplicidade internacional histórica do mundo, dos governos de todo o mundo, a gente não estaria assistindo o que está assistindo hoje, se não fosse esse silenciamento. Então, acompanhem as nossas atividades, acompanhem a nossa página e venham exigir de todos os nossos governantes, o governo federal, estaduais, municipais, nenhuma relação com o genocídio. A gente não tem possibilidade nenhuma de escapismo. Para os palestinos não tem opção de se sentir impotente. Eu acho que a gente entendendo que é uma luta da humanidade, que nós somos todos e todas palestinas, para a gente romper esse sentimento de impotência, que é como querem que a gente se sinta. E eu acho que esse é o recado que eu queria trazer para vocês aqui, e o apelo, né, que a gente siga ecoando as vozes palestinas, acompanhe aí, conheça as nossas histórias, que estão nos livros, que nós vamos agora... tá ali para conversar com vocês, tirar dúvida e tudo mais, ouvir as histórias do meu pai, da nossa família. A gente vai estar ali para conversar com vocês e explicar mais coisas e vamos seguir com essa linha de conhecimento até a vitória. Os palestinos têm a certeza, né, como eu disse, que o destino deles é a libertação. A gente precisa acreditar nisso também. Eu vou terminar, então, com um poema, que é o poema do Mahmoud Darwish, que a Laura trouxe aqui. Tem vários livros da Tábua sobre o Mahmoud Darwish, e eu gosto muito de poesia, porque, como eu disse antes para o Pedro, no café da manhã, para o pessoal, meu pai tinha essa oralidade, que é muito própria, campesina, né, nas aldeias palestinas, e aqui também, entre os camponeses, e ele abria a porta para as pessoas recitando poesia. Numa aldeia, como eu disse, o que era a Palestina histórica, que ele dizia, não tinha convite para casamento, não tinha tranca nas portas, era uma vida simples, mas feliz. Essa era a Palestina, antes dessa colonização, antes de 77 anos de continuar Nakba, antes desse Estado genocida de Israel. E essa é a Palestina que nós vamos ver um dia. E vamos transmitir de geração para geração. Quando eu falo nós vamos ver, são os olhos que vão assistir um dia. Desde que a gente se coloque do lado certo da história, já, hoje, e ajude a gente a mover essa transformação tão necessária. Mahmoud Darwish. Nós, palestinos, sofremos de um mal incurável. Esperança. Esperança de libertação e de independência. Esperança de uma vida normal,
na qual não seremos nem heróis, nem vítimas. Esperança de ver nossas crianças irem para a escola sem riscos. Para uma mulher grávida, esperança de dar à luz um bebê vivo num hospital, não uma criança morta diante de um posto de controle militar. Esperança de que nossos poetas verão a beleza da cor vermelha nas rosas e não no sangue. Esperança de que esta terra reencontrará seu nome original, terra de amor e paz. Obrigado, obrigada por carregar conosco o fardo dessa esperança.